Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil lá no Instagram chamado Educando Pequenos. Segue lá para você saber mais um pouquinho do meu trabalho. E hoje eu tô aqui para falar sobre o encantamento na educação infantil. Primeiro eu vou contar para vocês o que me inspirou a falar sobre encantamento. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui do escritor Sacolinha, Dente de Leão. Eu comecei a ler ele numa noite e terminei no dia seguinte, de tanto que eu fiquei imersa na leitura. Porque ele é um livro que me fez refletir muito sobre essa delicadeza, esse cotidiano, de como que está a nossa sociedade hoje, o que a gente está observando, o que a gente está trazendo para a gente. E eu achei importante trazer essa reflexão para a prática na educação infantil, para os nossos contextos. Porque eu acho que quanto mais a gente estiver encantado na nossa rotina, no nosso cotidiano fora da escola, mais a gente consegue trazer isso para a nossa prática, com as nossas crianças. Uma reflexão muito importante que eu trouxe que eu percebi nesse livro é sobre o quanto a tecnologia ajudou a gente a ter tempo, né? Então, antigamente você levava horas para lavar uma roupa, hoje você joga na máquina e tá tudo certo. Mas o quanto a gente está usando esse tempo para o nosso benefício ou a gente está desperdiçando ele com a própria tecnologia, né? A gente está muito tempo imerso nos celulares, sempre de cabeça baixa, e para de olhar para os lados e ver o quanto a riqueza do cotidiano, da clareza do dia, da estrela da noite. Então esses detalhes do quanto que a gente está perdendo ao observar ao nosso redor ficando no celular. Então é uma coisa que a gente tem que começar a desenvolver, começar a tirar esse vício que o celular trouxe pra gente absorver melhor as riquezas do cotidiano, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. E aí agora vamos falar sobre a nossa rotina dentro da educação infantil, o quanto que ela pode ser encantada e o quanto que ela pode mudar a nossa perspectiva em relação às crianças. Bom, um professor encantado, um educador encantado, ele vai ver o quanto que ele vai perceber as sutilezas, os desafios do cotidiano de uma forma diferenciada. É fato que a educação infantil ela tem inúmeros desafios, mas quando o professor está encantado com o processo e ele tem noção do seu poder de estar com as crianças, de intervenção com as crianças, ele começa a refletir as suas práticas de uma maneira mais acolhedora, né? Então a gente tem que buscar olhar para a prática dentro da educação infantil de uma maneira mais acolhedora, mais encantada, porque essa humanização que a gente tem com as crianças, né, que a gente precisa ter com as crianças, ela precisa desse olhar. Então, às vezes no cotidiano, como que a gente está vendo isso, né? Percebo muitos desafios de repente na hora da alimentação. Se você olha para aquilo de uma maneira encantada e não só como um mero desafio, um mero cumprir papel, né? Cumprir esse checklist aí da rotina, você vai ver uma criança com alguma dificuldade de alimentação e você vai intervir de uma forma diferente. A criança não come feijão, por exemplo. Você pode trabalhar isso de uma forma encantada, de uma forma diferente, de uma forma que ela participe, às vezes, da produção do feijão, do cozimento do feijão. Então você mostra para ela o feijão que ainda não está cozido, de como é duro. Olha, tá duro, eu não consigo morder assim. Vamos deixar ele de molho na água? E a criança adora mexer com água e deixa de um dia para o outro e ela vê que o feijão tá lá de molho. Aí no dia seguinte ela participa do cozimento do feijão, do sal. Olha, prova o sal que a gente vai pôr no feijão. E aí você vai trabalhando isso de uma forma mais humana, né? De uma forma mais que a criança participe do processo, de repente, do cozimento do feijão, e vamos ver como que ela vai aceitar o feijão na próxima refeição. Então você entende que você olhou para aquele desafio de uma maneira encantada, que você percebeu essa necessidade de intervenção para a criança se alimentar melhor e bolou uma estratégia para aquilo de uma forma humana, não aquilo de você tem que comer feijão para ficar forte, ou você tem que comer feijão para a mamãe ficar feliz, né? Esses hábitos que a gente vê bastante na educação e que não condiz com a realidade de você trazer a criança para aquele processo e com aquela necessidade mesmo de se alimentar bem. Então você vai condicionando a criança a que ela tem que comer. Por que ela tem que comer e mostrar para ela os benefícios das coisas é uma maneira de você intervir com mais qualidade. Não deu certo o processo do feijão, mesmo assim a criança não comeu feijão. Tenta de novo. Agora, olha, tem um segredo, a criança adora trabalhar com segredo, que a minha avó me contava para a comida ficar especial. E ela contou para mim porque eu também queria fazer uma comida especial. Vou contar esse segredo para você. Olha, ela colocava cheiro verde, olha o cheirinho dessa folha. E aí vamos fazer de novo todo o processo e aí agora a gente vai pôr cheiro verde no feijão. Vamos ver como vai ficar agora? Então assim, você vai trabalhando com a criança de uma maneira muito sutil e prazerosa. Então trazer esse prazer para as atividades de rotina cotidianas aí que a gente precisa
trabalhar com as crianças de uma maneira encantada. Então, o processo da educação, ele pode ser muito encantado, né? Independente dos nossos objetivos. Se a gente tem esse olhar de que a gente está criando a criança, a gente está desenvolvendo a criança para ser humana, uma criança para respeitar, a gente tem que respeitar elas e mostrar esse diálogo horizontal com as crianças, de que seja tudo muito refletido, uma intervenção com bastante qualidade, e o encantamento vai fazer toda a diferença em como você encara aí os desafios na educação infantil. Esse foi só um exemplo para a gente perceber a importância do nosso papel. Então, o professor que ele percebe que o impacto das coisas que eles fazem, da ação deles com as crianças, ele vai olhar para todos os processos de uma maneira diferente. O nosso trabalho quanto educador, ele vai muito além dos muros da escola, né? Você trabalhando com a criança, você está desenvolvendo um ser humano, você está trabalhando com as crianças, você está trabalhando com a família, você impactando as famílias, você está impactando a sociedade. Então, trazer essas reflexões importantes de desenvolver as crianças, de ajudar esse processo, é um dos nossos papéis fundamentais aí. A gente está constituindo uma nova sociedade através das crianças. Então eu queria deixar essa reflexão mesmo de ter práticas encantadas, porque quanto mais encantado a gente for com o processo, mais a gente vai conseguir trabalhar com as crianças de uma forma acolhedora. Trabalhe esse encantamento também fora da escola, quanto que você está encantado com os detalhes do seu cotidiano, tá bom? Para você ir sensibilizando esse olhar para as delicadezas do dia. A gente às vezes está perdendo isso com o cotidiano corrido aí. Então, quero deixar essa reflexão aí. Me contem o que vocês acham aí sobre o processo de encantamento dentro da educação infantil. A criança, ela é encantadora, né? A gente não pode deixar se perder isso, porque a criança por si só, ela tem um encantamento com o universo, e a gente tem que cultivar isso nelas e cultivar isso na gente também, tá bom, pessoal? Deixei essa reflexão para vocês. Um abraço para todo mundo.